Bem-vindos ao webinar sobre a mobilização da comunidade de Guimarães em prol do bem-estar das crianças durante a pandemia. Este webinar insere-se no ciclo de webinars e as crianças, promovido pela Academia do ProChild Collab, um laboratório colaborativo que pretende desenvolver uma estratégia nacional no combate à pobreza e à exclusão social na infância, enquadrada numa abordagem científica transdisciplinar, diversificada e integrada para promover o bem-estar e os direitos das crianças. Em coerência com a missão do ProChild Collab, promover uma mudança social efetiva em Portugal, colocando a criança no centro da investigação e inovação, a Academia ProChild tem como objetivo promover a formação de crianças e famílias, bem como de profissionais e equipas, tendo em vista assegurar o bem-estar e promover o desenvolvimento da criança. Este webinar pretende ser uma mesa redonda entre representantes de entidades-chave da comunidade de Guimarães na promoção e garantia do bem-estar das crianças. O webinar contará com a participação da doutora Adelina Pinto, da doutora Virgínia Rocha, da doutora Marta Pinto, da doutora Adriana Sampaio e contará ainda com a moderação da doutora Marlene Souza. Passo então à apresentação dos convidados. Doutora Adelina Pinto é vereadora da Educação e dos Recursos Humanos do município de Guimarães. É licenciada em História pela Universidade do Porto. Tem também uma pós-graduação em Desenvolvimento Curricular pela Universidade do Minho e em Valorização Técnica para a Administração Escolar pela Universidade Católica. Foi presidente do Conselho Executivo da Escola B23 de Ponte, do Agrupamento de Escolas de Ponte, entre 1995 e 2005 e consultora de formação do Centro de Formação Francisco de Holanda, de 2005 a 2010. É docente do Grupo 200, do quadro do Agrupamento de Escolas Virgínia Moura. É membro do Conselho Municipal de Educação de Guimarães e coordenadora interconselhia da Rede de Bibliotecas Escolares desde 2009, apoiando os concelhos de Guimarães, Vizela, Faf, Cabeceiras de Basto, Celurico de Basto, Mondinho de Basto e Ribeira de Pena. Doutora Virgínia Rocha é diretora do Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães, onde é especialista em Psiquiatria da Infância e Adolescência. É também terapeuta familiar pela Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar e encontra-se envolvida na atividade assistencial e em várias iniciativas dirigidas à comunidade, como a promoção da saúde mental na população infantil-juvenil, o diagnóstico precoce de patologia psiquiátrica e a desestigmatização da doença mental. Doutora Marta Pinto é licenciada em Antropologia, pós-graduada em Estudos da Criança e Intervenção Psicossocial com Crianças, Jovens e Famílias pela Universidade do Minho. Trabalhou essencialmente na coordenação de projetos de intervenção social com crianças, jovens e famílias de territórios desfavorecidos e há cerca de 4 anos assume a presidência da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Guimarães. Doutora Adriana Sampaio é vice-presidente da Escola de Psicologia e presidente da direção da Associação de Psicologia da Universidade do Minho. É licenciada e doutorada em Psicologia pela Universidade do Minho e médica pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto. É diretora do Laboratório de Neurociência Psicológica e é investigadora principal de vários projetos financiados pela SCT e Fundação Bial. Publicou mais de 100 artigos em revistas internacionais na área das neurociências do desenvolvimento cognitivo, colaborando com várias equipas de investigação, Espanha, França, Reino Unido, Brasil e Estados Unidos da América, tendo sido premiada pelos seus trabalhos na área de investigação em psicologia. Doutora Marlene Souza é doutorada em Psicologia e membro da equipa do Laboratório Colaborativo ProChild Collab. Neste contexto, é coordenadora do Eixo da Saúde e Bem-Estar, onde desenvolve um trabalho focado na definição, desenvolvimento e implementação de projetos centrados na promoção da saúde física e mental de crianças do 0 aos 10 anos de idade e respectivas famílias. É docente no Instituto Universitário da Maia, onde colabora no âmbito do mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde. Os seus domínios de atuação e interesses de investigação são desenvolvimento e saúde mental de crianças e jovens, psicoterapia e mental health. Antes de darmos início, gostaria ainda de dar algumas indicações sobre o funcionamento deste webinar. Informamos que este webinar será filmado para posterior divulgação no site ProChild. Para assegurar a qualidade do som deste webinar, informamos que nesta sessão apenas as oradoras deverão ter o áudio e vídeo ligados. Ao longo do webinar poderão colocar questões, comentários, através do e-mail webinarprochild@gmail.com.
Caso o tempo o permita, no final do webinar serão selecionadas algumas questões que devolveremos à mesa para discussão. Este webinar terá uma duração de 1h30, terminando, portanto, pelas 19h30. Nos últimos 15 minutos, iremos disponibilizar no chat a declaração de participação para download e um pequeno questionário de avaliação que gostaríamos que preenchessem. Muito obrigada pela vossa participação e interesse. Vamos então dar início ao webinar. Passo a palavra à moderadora, doutora Marlene Sousa. Muito obrigada. Antes de dar a palavra às protagonistas deste webinar, gostaria de cumprimentar e de agradecer, obviamente, a presença e a disponibilidade da doutora Adelina Pinto, da doutora Virgínia Rocha, da doutora Marta Pinto e da doutora Adriana Sampaio para participarem e darem o seu importante contributo na reflexão sobre as questões, os temas que por nós serão lançados. Muito obrigada também, em nome da equipa, aos participantes que se inscreveram e peço-vos, por favor, que colaborem connosco, participem, colocando então as vossas questões, as vossas dúvidas. Portanto, vamos então dar início a esta reflexão conjunta e eu gostaria de lançar aqui uma primeira pergunta que vai ser um bocadinho dirigida agora à doutora Adelina Pinto e eu gostaria um bocadinho que a doutora Adelina Pinto efetivamente nos ajudasse a compreender que, do ponto de vista da entidade que representa, que necessidades foram encontradas desde o início da pandemia. Obrigada, Marlene, muito boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Agradecer, obviamente, ao ProChave, do qual o município de Guimarães faz parte, e, portanto, agradecer também, nós somos parte integrante deste laboratório colaborativo ProChave, portanto, é um orgulho fazer parte do ProChave e também estarmos aqui nesta reflexão tão necessária que é, vimos que estamos há um ano em pandemia, e, portanto, tanta coisa que já pode ser refletida, pensada. Trabalhamos todos neste ano no vermelho, como eu costumo dizer, sem grandes possibilidades de fazermos grandes reflexões, com uma situação completamente nova para todos nós, e portanto é importante olharmos do que é que fizemos, do que é que se calhar devíamos ter feito, num sentido crítico para também melhorarmos as nossas políticas, e no caso do município de Guimarães, que aqui representam as políticas públicas, aquilo que fazemos em relação às nossas crianças, que é aquilo que está em causa aqui num período de pandemia. Quando nós tivemos o primeiro confinamento, há um ano atrás, em março de 2020, nenhum de nós estava preparado, portanto não tínhamos, nem Guimarães, nem o mundo, não tínhamos nenhuma preparação para o primeiro choque, que foi enviar as crianças para casa. Portanto, o primeiro problema com que nós nos deparamos foi efetivamente deixarmos de ter sobre o nosso olhar protetor, sobre o nosso olhar atento, todas as nossas crianças. Essa foi uma preocupação enorme porque era algo absolutamente inusitado, que nenhum de nós sabia fazer isso. As questões do abandono escolar, que depois a doutora Marta certamente também falará, estão praticamente resolvidas, então ao nível das crianças mais pequenas estão mesmo resolvidas. Nós temos este convencimento, nós nunca pensámos que em algum dia íamos ter as crianças em casa. E as crianças em casa pelo período de tempo que nós sabemos, até ao final do ano letivo, já para falar só no primeiro confinamento, e agora neste, já numa situação mais diferenciada. E, portanto, o primeiro problema que nós detectamos é como é que nós íamos saber como é que estavam as nossas crianças. Sendo que em Guimarães nós temos um trabalho com o pré-escolar e com o primeiro ciclo, muito aprofundado. Portanto, nós temos, só para passar as coisas mais básicas, a questão dos refeitórios muito bem já organizados, a questão dos lanches, do reforço alimentar, das atividades de enriquecimento curricular, as atividades de apoio à família, isto é, nós temos esta vigilância, a fruta escolar, temos uma vigilância muito grande de garantia que todas as crianças que estão em contexto escolar tenham acessos e oportunidades a ter uma escola de qualidade e a ter garantias que as coisas mais básicas estão garantias para o plenário. E a primeira ideia foi como é que estas crianças vão ficar em casa. Nós sabemos que temos crianças com necessidades educativas especiais, crianças com famílias estruturadas, crianças que são retiradas às famílias, crianças que já revelavam comportamentos inadequados, nomeadamente no pré-escolar e no primeiro ciclo, crianças, a doutora Virgínia dirá, que estavam a ser acompanhadas pela pedopsiquiatria. E, portanto, como é que estas crianças depois estão em casa, não é? Como é que estas crianças estão em casa? E, portanto, esta foi a grande questão e que nós depois começamos a pensar, e com o ProChave, é como é que nós garantíamos que estas crianças estavam protegidas,
mais do que a questão do ensino-aprendizagem, que neste último confinamento já foi uma preocupação grande. No primeiro confinamento, a preocupação foi: estas crianças estão protegidas, estão garantidas a alimentação, o facto de estarem num ambiente familiar saudável, o facto de terem dispositivos que lhes permitissem ser ligadas a alguém. Portanto, isto foram questões muito básicas que nós tivemos, entregar o almoço, entregar os lanches, terem os equipamentos, portanto, foram questões muito básicas. E depois, obviamente, caminhando para outras questões, que é que estas crianças em casa não parassem e, portanto, que o crescimento delas continuasse a ser resolvido e não tivéssemos problemas de saúde mental, que depois falaremos mais à frente desta preocupação de como é que estas crianças em casa vão, obviamente, ter uma saúde mental que lhes permita depois ultrapassar a situação de pandemia. Mas, Marlene, ficava por aqui para não me alongar muito e ouvir as colegas, para depois vamos intervir. Exatamente. Portanto, eu agora lançava também a mesma questão à doutora Virgínia Rocha, não é? De que necessidades é que foi encontrando ao longo deste ano de pandemia? A doutora Adelina já foi aqui elencando algumas destas necessidades, mas do ponto de vista também do seu trabalho no hospital, que necessidades foram sendo identificadas ao longo deste ano? Então, boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite, por aqui estar, é uma honra estar aqui presente hoje. Tal como a doutora Adelina Paula falou, as crianças foram enviadas para casa de um dia para o outro e as consultas foram canceladas de um dia para o outro, também foi um momento inédito na saúde. Nunca tínhamos passado por isto. De um dia para o outro, o hospital envia mensagem para os doentes para não comparecerem no hospital e nós estávamos sem qualquer pré-aviso, não tivemos tempo para nos preparar, estávamos todos também tomados pelo medo. Havia muito medo do contágio, da vinda ao hospital e de como é que também esse contágio era feito. Pouco sabíamos sobre este vírus. Inicialmente a nossa preocupação foi assegurar as consultas que estavam agendadas, seriam asseguradas por via telefónica. Conseguimos articular com a administração e termos pelo menos um médico sempre presente no hospital, caso houvesse necessidade de responder a uma situação mais emergente, e definimos como prioridades a assistência, manter a assistência pelo contacto telefónico, que era o possível na altura nos doentes que estavam a ser acompanhados, melhorar a comunicação com os cuidados de saúde primários e o serviço para melhorar também, para facilitar a acessibilidade dos casos urgentes ao hospital e responder às crianças e adolescentes dos pais e ou familiares infectados com o SARS-CoV-2 que necessitassem de avaliação psiquiátrica e também dar alguma resposta aos filhos dos pais que estariam, como se ouviu tanto dizer, na linha da frente. O facto dos doentes, deste contacto telefónico ter sido assegurado, nós criamos uma linha telefónica e esse contacto sentimos que foi uma mais-valia para os pais porque sentiram que nós estávamos com eles e que eles não estavam sozinhos e que tinham esta facilidade de, em caso de necessidade, o tratamento seria mantido, o acompanhamento seria mantido e esta segurança deu-lhes muita tranquilidade relativamente ao acompanhamento que poderia ser dado aos filhos caso houvesse alguma descompensação. Na verdade, no início não sentimos que houvesse assim uma avalanche muito grande de pedidos, de situações novas. O que assistimos foi a um agravamento, a uma descompensação de casos que já estavam em acompanhamento. Os meninos agitados ficaram mais agitados, os ansiosos ficaram mais ansiosos, os tristes ficaram mais sozinhos, os pais falavam muito das dificuldades do sono, da preocupação com o excesso de tempo de exposição aos ecrãs e as dificuldades em manter rotinas e manter regras, e uns pais também muito preocupados com a gestão das suas responsabilidades laborais, juntamente com o aumento das suas responsabilidades parentais. Uma das preocupações que fomos sentindo foi que as crianças que estariam em maior risco social também estariam agora mais desprotegidas, porque os vigilantes, aquilo que nós consideramos, aqueles que vão sinalizando mais rapidamente estas crianças, que serão os vários intervenientes das escolas e outros intervenientes da comunidade, estão agora todos fechados em casa e ninguém pode
prestar esse tipo de atenção às crianças mais desprotegidas. E nesse sentido tentamos também articular com algumas estruturas e tentamos também estar disponíveis para dar respostas aos técnicos que pudessem também sinalizar crianças, quer pelo telefone, quer pelo conhecimento das situações, para podermos responder e dar algum tipo de resposta. Outra preocupação que tivemos foi sempre, nos contactos que íamos tendo com as famílias, criar aqui, fornecer-lhes alguma informação face a tanta desinformação que ia passando e a tanta informação e contra-informação, para darmos alguma segurança sobre aquilo que sabíamos sobre a infecção e as medidas de segurança, assim como a necessidade de manter a estrutura e as rotinas do dia-a-dia, como usar os tempos livres, como conhecíamos as famílias, também dar-lhes algumas ideias sobre a gestão e a aproximação da relação entre os pais e as crianças e as famílias. Procurar tempo também para ter alguma atividade, não deixar que os filhos ficassem tão fechados no quarto, mudar-lhes os espaços, organizar as rotinas e não expor as crianças àquela sobre-informação que vinham, as mortes, as doenças, a forma de contagiar e que deixavam os meninos muito, muito assustados e com muito medo deles próprios serem atores de um agravamento desta situação social e desta situação de saúde pública. E também continuarem de alguma forma os meninos a terem algum contacto com outros amigos, manterem esse contacto com os pais, reduzir o tempo de exposição aos ecrãs com outras atividades que os pais pudessem sugerir e de alguma forma também fazer com que as crianças se sentissem úteis na colaboração para gerir este momento tão difícil, como ir levar alimentos aos vizinhos, aos avós, todo esse tipo de iniciativas foram sendo sugeridas aos pais e enviados também alguns panfletos, alguma informação que ia sendo disponibilizada pelos vários serviços, nomeadamente pela ACSS. Portanto, também houve aqui, de facto, uma resposta preventiva, digamos assim, não é? No sentido de, não só remediativa das situações de agravamento, mas também aqui preventiva junto das famílias. Dar alguns instrumentos e algumas ferramentas aos pais para gerirem de uma forma menos angustiada, menos ansiosa a situação que estavam a vivenciar. Todos nós sabemos que os meninos que estão a ser seguidos por patologia psiquiátrica já são por si uma população mais vulnerável e muitas vezes estas famílias também apresentam outras vulnerabilidades e, portanto, menos capacidade de adaptação a uma situação de crise como esta que estávamos a viver. Uhum. E falou, doutora Virgínia, aqui das crianças em risco. E eu se calhar então remetia agora um bocadinho a conversa com a doutora Marta Pinto, no sentido de também nos dar aqui o seu contributo, no sentido de percebermos que necessidades do ponto de vista da CPCJ de Guimarães é que foram sendo identificadas ao longo deste ano de pandemia, que alterações verificou também, o seu trabalho já remonta para antes da pandemia e, portanto, se calhar também temos aqui uma visão de o que era na pandemia, o que é que se alterou com este período desafiante. Está sem som, doutora Marta. Desculpem, boa tarde a todos. Estão-me a ouvir agora, sim, não é? Agora sim. Agradeço o convite para estar cá em representação da CPCJ e agradeço também o facto de nos darem esta oportunidade, primeiro para refletir com a equipa da CPCJ sobre aquilo que se está a passar e sobre esta fase, que, como dizia a doutora Adelina, nós estamos a trabalhar no vermelho e às vezes há muito pouco espaço para pensarmos no que é que está a acontecer, não é? E de facto isto foi uma oportunidade para refletir com a equipa e agora aqui convosco também, com os participantes desta conferência. Eu organizei mais ou menos em termos de necessidades e juntamente com a equipa organizei aqui
as necessidades sob 2 pontos de vista. Em termos de desafios para a equipa e em termos mais latos, da forma como nós intervimos e como nos posicionamos na comissão, esta fase foi muito desafiante, no sentido em que tivemos que aprender a gerir uma dimensão individual e familiar e uma dimensão profissional. Por um lado, proteger os nossos de casa e, por outro lado, proteger as crianças que acompanhamos. Isto, de facto, foi um desafio que tivemos que aprender a lidar com isto. Por outro lado, manter a proximidade às crianças e às famílias em situação de confinamento. Crianças que passaram a estar em casa com as famílias e que sabemos que muitas vezes é em casa que estão mais expostas a situações de perigo, com a agravante das entidades de primeira linha estarem também fisicamente distantes, incluindo nós que não somos primeira linha, mas no fundo a Comissão passou a estar mais distante. Depois, garantir a igualdade de oportunidades a todas as crianças, quer em termos de alimentação, aprendizagens escolares, harmonia em casa, não é? Para poder aprender e estar disponível para a escola, poder brincar, e em termos de saúde mental também. Portanto, estes foram questões assim, em termos mais genéricos, que nos desafiaram enquanto equipa. Depois, em termos das situações acompanhadas, e apesar de não termos, e depois de avaliarmos o ano de 2020, não é? Que no fundo foi quando se iniciou a pandemia, não houve um aumento exponencial de sinalizações, houve sim um agravamento das situações mais complexas, multiproblemáticas, e por isso houve também muito menos processos que foram arquivados, porque houve necessidade de manter o acompanhamento mais prolongado das situações. Aquilo que nós detectamos é que, no fundo, houve situações de carência económica gravíssima e repentina, carência alimentar, que depois levou a situações de negligência, que eram situações de perigo menos comuns nos últimos anos na CPCJ. Depois, os pais sem recursos e competências para gerir os desafios e as exigências do ensino à distância. O agravamento dos consumos aditivos e doença mental dos pais, que resultou em parte deste confinamento das famílias e, por outro lado, e como dizia a doutora Virgínia, pelo cancelamento ou adiamento das consultas no âmbito, por exemplo, do CRI e da psiquiatria, que sabemos que em situação normal estas consultas já são bastante espaçadas e que nem sempre respondem à necessidade das pessoas. Depois, a violência, o conflito parental entre casal ou entre pais separados foi agravado durante o confinamento. Houve também, e para isto contribuiu, a redução da atividade, por exemplo, dos CAFAP em Guimarães e mesmo da CPCJ, e portanto as situações agudizaram-se de violência e conflito parental. Depois, mais uma situação, a privação dos contactos da criança com o pai ou com a mãe que visitam, não é? No âmbito de processos de regulação das responsabilidades parentais, em que a guarda está com um dos pais, e no fundo a pandemia foi quase como usada, não é? Para afastar a criança do pai ou da mãe, para evitar contágios, e isto foram também situações relativamente novas para nós, ou pelo menos que aumentaram, não é? Depois a questão do absentismo escolar e do insucesso escolar, que aumentou e foi de facto uma problemática, foi e é, estou a dizer foi porque já iniciou há algum tempo, difícil de alterar. Estas necessidades, estes problemas que a CPCJ, com os quais a CPCJ se deparou, se calhar na primeira vaga foi bem mais difícil de colmatar. De facto a rede, entretanto, mas isso será uma segunda questão, acredito, não é? A rede, entretanto, foi-se reorganizando e adaptando à situação. Uhum. Muito bem, e a doutora Marta Pinto realça também aqui, de facto, o agravamento das situações
não é? E eu lançava aqui também a questão à doutora Adriana Sampaio, se efetivamente também no âmbito da Associação de Psicologia da Universidade do Minho, se há também esta noção de que houve este agravamento das situações que já estavam a ser acompanhadas e se eventualmente houve aumento também das situações que são agora reportadas e acompanhadas, e que outras necessidades é que foram também percebendo no âmbito da vossa atuação. Ora, muito boa tarde a todos e a todas. Antes de mais, agradecer o convite. É para mim um privilégio estar aqui a partilhar esta mesa, que é uma mesa virtual, cada um tem a sua mesa, mas que estamos aqui todos aqui a partilhar algumas experiências e, sobretudo, algumas formas de lidar com esta adversidade que se instalou há um ano e pouco atrás e que, de facto, levantou aqui muitas soluções criativas para um contexto que ninguém previa. Eu, respondendo à pergunta que tinha na APSI relativamente ao agravamento e aos pedidos, eu ia fazer se calhar uma intervenção mais generalista sobre as necessidades. Como eu também faço parte da academia e a Universidade do Minho rege em 3 eixos: o eixo do ensino, da investigação e da interação com a sociedade, e aqui a Associação de Psicologia, eu se calhar falaria um bocadinho dos 3 eixos, porque as necessidades foram sentidas em todos os eixos e a resposta da APSI também foi no sentido de assegurar algumas respostas a necessidades que foram sentidas. E desde logo a Universidade do Minho foi a primeira instituição de ensino superior a encerrar de forma abrupta os seus serviços e todos os seus equipamentos, mesmo antes de ser declarado estado de emergência. Não sei se se recordam, o primeiro caso aqui numa instituição de ensino superior foi por SARS-CoV-2, foi na Universidade do Minho, e por recomendação das autoridades de saúde. Eu recordo-me que era um sábado, quando ouvi o Sr. Reitor a falar na televisão, e de um momento para o outro, na segunda, havia um encerramento, a suspensão de aulas, o encerramento dos serviços, que incluía bibliotecas e residências universitárias, proibindo deslocações em serviço e obrigando aqui muita reorganização interna na própria universidade. E, portanto, esta instituição viu-se assim obrigada a responder numa altura em que não havia ainda nenhum serviços de apoio psicológico, ainda estavam em desenvolvimento, e, portanto, a própria APSI é chamada aqui para uma resposta numa altura de crise, sem grande resposta social, a uma questão que viria a ser depois muito falada e que agora é claramente o foco de muitas das intervenções, que é ao nível da saúde mental. E, portanto, a APSI foi contactada também, e neste contexto de ensino, não só porque havia esta questão da suspensão das aulas, alunos que de repente tiveram de regressar às suas casas, que de repente tiveram de instalar todo um sistema de apoio, portanto, de alguma forma até partilhando aquilo que a doutora Adelina foi falando, mas em adultos. Muitos também não tinham equipamentos que permitiam assistir às aulas online e tiveram que ser ativados os fundos sociais de emergência ao nível da universidade. Tínhamos alunos internacionais que de repente se viram sem voos para regressar aos seus países, incluindo a Itália, que era na altura um ponto, em março do ano passado, um ponto muito quente em termos da transmissão do vírus, e, portanto, houve aqui alunos Erasmus que de repente também precisavam de apoio, que o apoio não podia ser dado na língua em português, e, portanto, que também tivemos de nos reorganizar para prestar aqui algum apoio, e, portanto, a própria universidade viu-se confrontada a desenvolver uma série de estratégias para tentar lidar aqui com estas questões com os seus estudantes. Isto faz com que a APSI entre aqui em articulação também com colegas do P5 com algumas respostas e algumas
algumas respostas no sentido de darem aqui uma ajuda a tentar lidar com estas questões, que incluíam, por exemplo, alunos que estavam em isolamento profilático nas residências universitárias, em que as cantinas estavam fechadas e, portanto, eles não tinham também, até a questão da alimentação estava de alguma forma dificultada. Portanto, o primeiro, aqui há uma fase inicial, que é uma fase crítica. Eu acho que para a Universidade do Minho ainda foi mais crítica, porque foi a primeira instituição de ensino superior a encerrar os serviços de forma imediata por imposição das autoridades de saúde, e portanto toda uma dinâmica se organizou aqui para dar resposta aqui a estes pedidos por parte dos estudantes, sendo que a APSI foi um importante veículo na resposta a em ações que foram dirigidas a estes estudantes. Nós iniciamos uma linha, portanto amanhã faz um ano, dia 18 de março, nós rapidamente nos organizamos e amanhã faz um ano que tivemos então disponível a linha SOS Covid, de apoio de intervenção psicológica em crise, a Academia do Minho. Portanto, surgiu antes até de outras linhas, que depois mais governamentais, que deram este apoio em termos da saúde mental, e amanhã fazemos um ano de acesso ou de disponibilização desta linha. Portanto, tivemos aqui uma semana e meia para nos organizarmos, formar um conjunto de psicólogos que tivessem durante todos os dias disponíveis para atender pedidos e fazer uma intervenção em crise. Portanto, isto aqui é ligado ao ensino e a interação com a sociedade, dois eixos da Universidade do Minho. Um deles também é a investigação, e portanto surgiram aqui muitas questões que também já foram aqui também transmitidas. Por exemplo, nós estivemos envolvidos em alguns projetos em que havia uma preocupação grande e por exemplo, hoje até partilharam comigo uma recomendação da Organização Mundial de Saúde sobre a não separação dos bebés das mães com potencial suspeita de infecção por Covid, e que não deve ser feita e que tem um impacto em termos de desenvolvimento, mas naquela altura era tudo muito novo e havia de facto mães infectadas que estavam privadas de ter contacto com o seu bebé durante alguns dias, e às vezes era a mãe e o pai, e portanto não havia, e o bebé ficava em contexto hospitalar. E portanto, mesmo do ponto de vista de investigação, surgiram aqui muitas necessidades que tiveram de ser equacionadas pela primeira vez, porque ainda que tivéssemos histórias de alguns surtos, nesta magnitude foi de facto a primeira vez, e portanto desde o ponto de vista de investigação surgiram aqui muitas questões que também tiveram de ser acauteladas. E para finalizar, na interação com a sociedade, e dando aqui a resposta mais concreta àquilo que a doutora Marlene me estava a perguntar, as questões das necessidades do agravamento ou do aumento, curiosamente aquilo que se teve no início foi quase as pessoas começaram a pedir e a solicitar, mas depois houve quase que um retraimento na procura, porque ainda se estavam a ajustar a toda uma novidade, estavam confinadas em casa, os problemas iam surgindo e as necessidades iam surgindo, e em todas as dimensões, quer desde problemas, sintomas psicológicos em adultos, com exacerbação de quadros de depressão, com exacerbação de quadros de pânico, de ansiedade, mas também questões ligadas à carreira, em que de repente nós fomos obrigados todos a ir para casa em teletrabalho, e às vezes em trabalhos que não eram fáceis de ajustar a este contexto. A questão da violência, que a doutora Marta também já referiu, a questão dos adolescentes, que também viram-se privados de um contacto que é um contacto muito importante nesta fase de desenvolvimento, e obviamente a questão das crianças e a conciliação do que é a vida familiar e a vida de trabalho com uma vida de apoio a uma criança que estava a ter ensino online num primeiro ano, por exemplo, num primeiro ano de um primeiro ciclo, em que todas as necessidades e todas as dificuldades e os desafios aqui faziam, de facto, aqui
contextualizar uma maior diversidade a todo este contexto. E, portanto, neste sentido, no início, de facto, houve estas necessidades foram claramente identificadas. Em termos da procura dos serviços da APSI, também porque no início também nós fomos obrigados a cancelar tudo o que era consulta presencial e só retomamos em junho, mas o que se assistiu claramente e o que se está a assistir é um aumento significativo da procura dos serviços da APSI para adultos, para crianças, em todas as faixas e todas as áreas de desenvolvimento, desde mais ou menos meio de semestre. Sendo que os adultos procuraram muito mais em setembro, nós tivemos uma afluência, nós tivemos uma quebra de procura no primeiro semestre, a partir do segundo semestre nós tivemos um aumento significativo, muito superior ao do ano passado e muito superior ao do primeiro semestre, no início pelos adultos, e agora estamos a assistir ao mesmo padrão por parte das crianças. E os temas, em termos são agravamento de sintomas, são novos sintomas em crianças ou adultos que não os tinham, e são da maior variedade, como vos dizia, desde questões relacionadas com aumento de violência em contexto familiar, desde questões da carreira, desde questões relacionadas com a adolescência, e portanto atravessa todas as faixas e os ciclos de desenvolvimento ou potencial desenvolvimento. Portanto, aqui várias, de facto, dimensões a cautelar na intervenção. E eu passava um bocadinho agora para a doutora Adelina também, e perguntava-lhe, do ponto de vista da Câmara Municipal de Guimarães, que respostas específicas foram desenvolvidas durante este período para acautelar as necessidades que foi elencando, as necessidades mais básicas de saúde mental, enfim, na área da educação. Que respostas é que a Câmara de facto desenvolveu e que articulação também com outras entidades foi aqui também estabelecida durante este período? Muito bem. Foi, tal como eu disse no início, nós estivemos sempre no vermelho, não é? Portanto, fomos colhidos pela pandemia logo em março e depois andamos de espaço em espaço com várias tentativas e sempre tentando encontrar respostas. No caso do município de Guimarães, nós tínhamos todo um contexto que foi muito facilitador, e isto também nos vem mostrar, aliás, todos falaram um bocadinho disto, que é a pandemia veio agravar muitas das questões que já eram visíveis, não é? As questões da falta de equidade, a falta de igualdade de oportunidades, a violência que havia em casa, crianças mais desprotegidas, crianças com problemas psicológicos, portanto, tudo isto veio agravar. Mas também veio de uma forma positiva, que é todo o trabalho que anteriormente era feito, não em termos da pandemia, mas de uma preparação de todo um trabalho feito com as nossas crianças, pôde ser rapidamente potenciado. A título de exemplo, dar-vos o facto de nós estarmos no ProChild, o município de Guimarães é um município fundador do ProChild. Não estava nunca previsto que o ProChild pudesse de alguma forma ser um parceiro do município numa pandemia. O que é certo é que o facto de nós termos este trabalho feito permitiu que em plena pandemia nós tivéssemos o apoio do ProChild em várias medidas que vou passar a explicar também. Portanto, isto não era pensado, mas estava feito. Depois nós temos na área social um trabalho muito forte com as comissões sociais interfreguesias. Portanto, há uma rede social muito bem alavancada, que prioritariamente estava trabalhada para a área dos idosos, mas que rapidamente nós conseguimos fazer uma área de gestores sociais para a infância à imagem do que era feito com os adultos. E, portanto, criamos aqui um grupo grande que ligava aos meninos, que se articulava com as escolas, e, portanto, isto foi fácil de fazer porque havia este trabalho que era feito. Depois, tínhamos estes monitores, nós temos uma série de monitores que trabalham com as escolas, nos vários projetos que a Câmara tem, mesmo no âmbito da CIM, temos uma série de projetos que conhecem bem as escolas, conhecem as crianças e, portanto, rapidamente assumiram um outro tipo de monitorização, digamos assim, não era aquela que eles estavam habituados, mas conseguiram fazer estes contactos muito rápidos com as famílias, com as crianças e de verificação do bem-estar destas crianças em casa. Um dos primeiros problemas tem a ver com os equipamentos tecnológicos, não é? Com as crianças que iam para casa e que não tinham os necessários equipamentos. E tal como eu disse, no primeiro confinamento, a nossa preocupação era mais de vigilância do que propriamente garantir o ensino-aprendizagem, até porque nós nunca imaginámos, logo em março, que tivéssemos tanto tempo confinados. E nós já tínhamos adquirido cerca de 500 tablets no âmbito do projeto da CIM,
e tínhamos logo 500 equipamentos que pudemos rapidamente distribuir enquanto fizemos uma nova compra. Não tinha sido pensado em termos de pandemia, o que é certo é que ele foi rapidamente disponibilizado. Tínhamos uma rede, trabalhámos com as escolas, a Divisão de Educação tem um trabalho muito próximo com as escolas, habitualmente, portanto isto é muito fluido, qualquer dos senhores diretores fala comigo, articulamos muito bem tudo isto, o que significa que em caso de crise estes canais estavam perfeitamente oleados e, portanto, havia logo uma sinalização de uma criança que de repente não sabia onde é que ela estava, ia um gestor social ou ia agora uma equipa multidisciplinar. Portanto, este contexto de trabalho que nós temos permite, por exemplo, a rede de psicólogos, a Adriana estava a falar agora na questão dos psicólogos, nós somos também a parte fundadores da APSI, portanto temos também este trabalho com a APSI, temos uma série de consultas, penso que 30 mensais, com a APSI que também neste momento não chegam, também corroboro completamente com o que disse, que é realmente estamos a aumentar, mas tínhamos a APSI também como apoio ao apoio psicológico. Trabalhámos muito com as redes de psicólogos escolares e, portanto, rapidamente conseguimos que os psicólogos escolares fizessem um trabalho articulado entre o que já estavam a ser feito com as escolas, de acompanhamento das crianças mais carenciadas ou com problemas maiores. Com a CPCJ também, com a doutora Virginia, portanto, toda esta rede é uma rede previamente montada, o que significa que nós conseguimos dar estas respostas. Do apoio psicológico, da entrega das refeições, da entrega dos equipamentos tecnológicos, das equipas que ligavam pessoalmente para algumas crianças, das crianças que vêm para a escola, que houve uma diferença abismal entre o primeiro e o segundo confinamento. No primeiro confinamento nós quase não tínhamos crianças nas escolas, tínhamos meia dúzia de crianças dos trabalhadores essenciais e pouco mais, portanto situações muito pontuais, e neste segundo confinamento tivemos um número imenso de crianças que as escolas acolheram, por variedíssimas razões, porque também aprendemos com o primeiro confinamento, por exemplo, aprendemos que as crianças com necessidades educativas especiais, nomeadamente as mais graves, não podiam deixar a escola, nomeadamente os autistas, por exemplo, porque ficavam com todas as suas rotinas colocadas em questão. Vimos as crianças que estavam em famílias destruturadas e que nós sabíamos que essas famílias eram destruturadas e, portanto, havia aqui uma violência enorme sobre estas crianças. Portanto, essas crianças continuaram a vir à escola neste segundo período, neste segundo confinamento. Portanto, toda esta situação foi, obviamente, muito resolvida. A questão das equipas multidisciplinares, de suporte escolar, permitindo, no caso das crianças infectadas, foi uma coisa que nós não falamos, mas que foi algo muito problemático, e que depois vem desembocar também na questão da saúde mental, que é, nós no primeiro confinamento não tivemos quase tempo, fomos para casa, não é? De um dia para o outro, fechou-se tudo e fomos para casa. No segundo confinamento foi muito falado, e ainda ninguém percepcionou muito bem isto, o que é uma criança de 7 ou 8 anos, ouvir diariamente na televisão se deve ou não deve fechar as escolas, se eles são ou não são, se não infectam os avós, se têm ou não têm, se as escolas são ou não são um problema nesta infecção. E esta discussão andou, como sabem, sem que nunca houve uma unanimidade por parte dos cientistas, etc. E de repente, de um dia para o outro, volta a fechar a escola, né? Portanto, isto é uma situação muito crítica e que nós tivemos depois a questão da saúde mental e de ir acompanhando algumas crianças e com as nossas equipas multidisciplinares, com a rede de psicólogos, com a ligação com as escolas, os professores foram fantásticos, porque nós estávamos sempre a dizer, é preciso ver, era sinalizar uma criança que não aparece, porque é que ele não aparece, o facto de estar com a câmara desligada, porque é que a câmara está desligada, se há alguma razão, e era um olhar sobre a escola. Nós neste momento temos, por exemplo, as refeições, neste segundo confinamento estavam a ser entregues na área dos projetos sociais que nós temos, a Divisão da Ação Social, e aquilo que nós pedíamos é que estes técnicos que fossem entregar as refeições não entregassem só a refeição, era a oportunidade de uma percepção maior de como é que aquela família, aquela criança estava a reagir, não é? Portanto, e isto era importante. E depois era importante nós fazermos algo mais que não fosse as necessidades básicas, que era o que nós não podíamos voltar atrás e garantir, como se garantia há uns anos atrás, quando começaram as cantinas escolares, que era garantir a refeição. Isso já devia ser um dado adquirido, não é? Nós tínhamos de garantir que os alunos continuavam a ter acesso à leitura, acesso a tudo aquilo que nós fomos. Em Guimarães, nós com as atividades, nós temos muita coisa, os meninos vão ao teatro 3 vezes no ano, os meninos vão visitar os vários monumentos, os meninos tinham uma atividade esportiva intensa, andavam sempre na rua, as nossas crianças do primeiro ciclo andam sempre com a atividade esportiva, com isto, aquilo, imensas coisas que nós temos, e de repente ficam fechados em casa.
E, portanto, também tivemos de fazer formação, e no âmbito do ProChild fizemos uma formação com os professores da AEC, no sentido de preparar, através da parte mais lúdica, como é que eles estavam em casa, como é que eles geriam o próprio espaço da casa, não é? Que já foi falado nisto, como é que estas crianças em casas muitas vezes pequenas, em casas sem condições, em casas que as famílias já têm dificuldades ou que atravessam novas dificuldades por força do desemprego, por força das questões conjugais que também se vieram a agravar neste tempo de confinamento, e portanto também preparamos os nossos técnicos AEC de uma forma para conseguirem garantir que olhavam para casa, que eles de uma forma lúdica nos fossem passando esta informação do que é que nós podíamos ajudar para resolver algumas das questões que estavam em cima da mesa. Fomos testando imensas questões, e só para terminar, para não me alongar muito, só dizer uma questão que também já foi aqui falada em relação ao primeiro ano. Não resolvemos tudo. Isto é, por muito que nós, e acho que nós tivemos imensos projetos, não houve uma sinalização que fosse feita que nós não atuássemos, logo que é sinalizado uma falta de uma refeição, no dia seguinte a criança tem a refeição, há um problema psicológico, no dia seguinte há um psicólogo que está a telefonar, as equipas vão ver, as questões das crianças infectadas ou que estavam em confinamento, sempre muito vigiadas por nós. Apesar de tudo isto, nós sabemos que não podemos controlar aquilo que é a família, não é? E, portanto, as crianças que estavam em casa com um bom acompanhamento familiar puderam fazer um percurso que não fazem as crianças que estavam em casa sem acompanhamento familiar, em que os pais não têm competências digitais para ajudar, ou não têm competências nas várias literacias do que é necessário, e, portanto, muitas das crianças ficaram muito sozinhas. Foi falado na questão do primeiro ano, por exemplo, e reparem, as crianças que estão hoje no segundo ano tiveram, estrategicamente e de uma forma muito crítica, 2 confinamentos, que foi em março ao verão do ano passado, na altura em que estavam a começar a aprender a leitura, e no segundo ano, que já é tradicionalmente o ano de maior insucesso, voltaram a estar em casa agora este tempo. E isto faz uma diferença abismal entre um pai ou uma mãe que acompanha e que consegue de alguma forma ajudar o filho a fazer as tarefas, aquilo que os professores estão a pedir, e aqueles que não têm. E esse é um problema que nós temos complicado. E mesmo para terminar, dizer, agora lembrei-me por causa do ensinar e aprender português, nós tínhamos trabalhado já, até no âmbito da CIM, temos uma série de plataformas que fomos trabalhando ao longo dos últimos anos, plataforma Mais Cidadania, onde está neste momento o co-action da saúde mental, a questão do Patiamato para a área da matemática, o ensinar e aprender português para a área da leitura, que é uma área muito complicada. Nenhuma destas plataformas foi pensada para um tempo de pandemia. O que é certo é que elas foram basilares para, neste momento, ajudar a resolver estas questões. Portanto, a preparação prévia que o município fez, no sentido de trabalhar com a escola, no sentido da modernidade, da questão dos processos digitais, dos miúdos terem acesso ao seu próprio equipamento, foi obviamente um caminho importante para conseguirmos dar uma resposta, penso eu, mais eficaz, apesar de obviamente não conseguirmos controlar muitas das variáveis que nos ultrapassam. Ok. Muito obrigada. Portanto, de facto, como a doutora Adelina referiu, ainda não está tudo feito, não conseguimos ultrapassar todas as dificuldades, apesar de todos os esforços nesse sentido. E eu questionava a doutora Virgínia Rocha que impacto a longo prazo antevê no âmbito da saúde mental das crianças, das famílias, que impacto é que acha que vai de facto ter todo este contexto pandémico a longo prazo, e que respostas é que de facto também desenvolvidas neste período vão permanecer e devem permanecer? Então, relativamente ao efeito, acho que ainda vamos ter muitas surpresas boas e surpresas más. Nós sabemos que as situações traumáticas vivenciadas pelas crianças, o tempo de exposição e a intensidade e o número de fatores de stress têm um impacto a nível do desenvolvimento e a nível da estrutura neuronal, e a partir daí, como nunca vivemos nada parecido e como nunca tivemos uma ciência tão atenta a estas questões, acho que vamos ter algumas surpresas. Na verdade, percebemos que as questões do stress pós-traumático estão a surgir, nomeadamente pela segregação, pelo impacto do próprio vírus dentro da família, os lutos patológicos, ansiedade social,
o aumento da dependência dos ecrãs, as recusas escolares serão assim aquelas que estarão assim mais à frente, as mais próximas, mas vamos vendo cada vez mais um aumento do número de adolescentes com sintomatologia depressiva grave, e o que dizia há bocado, o que diziam há bocado a doutora Adriana, as situações que nos têm aparecido são muito mais graves, a intensidade dos sintomas e a gravidade dos sintomas é muito mais grave. Estamos a falar não só nos adolescentes com comportamentos autolesivos e com as tentativas de suicídio, nomeadamente com ingestões medicamentosas, tivemos aqui um aumento significativo, mas também o isolamento social, as questões de ansiedade social vão aqui também ter aqui uma grande expressão. Outras problemáticas que se evidenciaram muito foram as questões das perturbações obsessivo-compulsivas, com os comportamentos ritualizados e também os comportamentos mais regressivos, apelativos e em termos de problemáticas serão estas as que nos aparecem mais e com maior gravidade. Entretanto, relativamente também à nossa prática clínica, temos ainda este grande problema, que é as consultas presenciais, são consultas presenciais, mas têm estas barreiras todas que nos impedem também de fazer uma avaliação mais próxima, quer dizer, mais nem sei como dizer, mas não conseguimos ver a expressão facial. Eu não sei como é que todos vamos acabar no final desta pandemia, depois de tirarmos as máscaras. Acho que já não sabemos bem o que é sorrir, o que é ficar zangado, porque os miúdos vão tendo aqui, mesmo nas consultas, dificuldades em nos expressar, têm que usar muito mais as palavras para nos explicar o que sentem, porque nós com as máscaras vamos tendo ainda estas barreiras que esta pandemia nos veio trazer. Em termos de prática clínica, esta pandemia trouxe também outros desafios no nosso dia-a-dia e que foram mais-valias. Estou a falar da telepsiquiatria e do uso da telepsiquiatria, que está cada vez mais fundamentado e divulgado, e nesse aspecto também a ACSS desenvolveu uma plataforma que assegura a confidencialidade e a segurança dos dados, que será com certeza uma mais-valia nos próximos tempos. Quanto à proximidade, estes desafios, como a doutora Adelina Paula ia dizendo, esta supervisão de vários técnicos e esta capacidade de nós voltarmos ou estarmos mais próximos e conseguirmos comunicar, acho que foi uma das grandes mais-valias que este período nos trouxe, esta vontade de estarmos próximos, de comunicar e de trabalhar de uma forma mais completa sobre cada um dos casos. Uhum. E como referia, de facto, este agravamento será maior ainda nas famílias em que estão em maior risco, maior vulnerabilidade social. E eu questionava a doutora Marta Pinto também que respostas é que foram dadas, como é que o sistema, de facto, deu resposta a estes casos, não é? Como é que se reinventou perante também estes desafios de não estar com as famílias, não poder contactar presencialmente as famílias, como é que de facto foram dando resposta aos desafios que foram encontrando? Encontra-se sem som, doutora Marta. Eu tiro e depois esqueço-me de regressar. Bom, a eficácia das respostas claramente resultou do trabalho colaborativo e de facto só assim, e sobretudo nas situações em que foi claro que trabalhamos em parceria, percebemos o resultado da situação, não é? E as soluções que foram encontradas. Isso foi realmente o ponto de partida. Depois, ao nível de uma dimensão mais interna da Comissão, e eu preciso mesmo de reforçar isto, porque acho que isto foi essencial. A Comissão de Guimarães manteve sempre
o seu acompanhamento às situações, com atendimentos, com visitas, embora tivesse reduzido numa fase inicial, mas manteve-se sempre presente. Foram reorganizadas, como todas as instituições, escalas de serviço, sempre de uma forma muito participada com os colegas, no sentido de garantir que estaríamos aqui em harmonia, protegendo cada um a sua família e a si próprio e depois mantendo-se ativo na comissão. Isto de facto contribuiu para a coesão da equipa, para o compromisso da equipa com a proteção das crianças, e de facto isto foi, mais uma vez, reforço o ponto de partida para depois se trabalhar a uma dimensão mais externa com as instituições. Em termos de respostas e com as instituições, foram sendo ultrapassadas as formalidades e ativada a comunicação com a rede social. Como dizia a doutora Adelina, de facto a rede em Guimarães já funcionava, não é? Já é muito fluida a comunicação, mas de facto nesta altura isso tornou-se muito claro, não é? A articulação tornou-se mais rápida, mais eficaz com as várias entidades e posso destacar as escolas, que nós fomos tendo sempre uma articulação muito direta com as escolas, mas nesta altura, de facto, e no primeiro confinamento, nós percebemos que estávamos todos muito ativados, no sentido, nós temos que proteger as crianças, e estávamos todos muito atentos e muito diligentes. Agora também, mas isso, isto teve impacto nesta fase inicial, de facto foi muito notória essa ativação das instituições. Também a articulação com o município, com a segurança social, foram retiradas as barreiras, não é? Que às vezes os formalismos impedem de chegar rápido às instituições, e acho que sentimos todos que tinha que ser agora, não é? E que tínhamos que agir. Depois, os pedidos de colaboração à primeira linha, acho que a Comissão aproveitou muito bem as entidades de primeira linha, as forças de segurança, as juntas de freguesia, as IPSS, e reforço muito aqui a importância das IPSS, das instituições de proximidade. É de facto, percebemos que determinados territórios com determinadas instituições conseguem ter um olhar mais atento, e isso é muito claro depois nos processos que nós acompanhamos. Também com a APSI, não é? Acho que aqui foi uma resposta, de repente nós começamos a usar mais aqui as potencialidades da APSI e até a proximidade física da CPCJ. Pronto. Depois, ao nível das situações, dos processos e das problemáticas que eu já fui identificando, nós, como dizia a doutora Adelina, este segundo confinamento nós sinalizamos muito mais crianças para terem ensino presencial nas escolas, porque de facto algumas sim, claramente seriam mais estimuladas e muito mais protegidas na escola, sobretudo a esse nível. Depois as refeições, a questão das refeições, como dizia e bem, nós pedíamos refeições hoje para uma criança e amanhã ela já estava a receber a refeição em casa. Depois ativamos também a questão dos transportes, isto foi um constrangimento, os meninos que tiveram que ir para a escola, muitas vezes não era a escola deles, e isto era um problema, aqui a questão dos transportes. A CPCJ acabou por ter aqui uma intervenção direta, mesmo com os apoios económicos, para permitir, não é, que fossem comprados os passes ou que fossem pagos os transportes, o táxi. A Câmara também apoiou este nível, não é? Como eu dizia, os apoios económicos, que nós temos essa possibilidade de solicitar à Segurança Social apoios económicos, de facto houve um aumento exponencial de pedidos à Segurança Social de apoios, houve necessidades emergentes alimentares. Depois a mediação família-escola, isto foi de facto muito importante. Nós acabamos por aproveitar as videoconferências para ir reunindo com as escolas e ao mesmo tempo mediando a relação escola-família, pedindo por um lado às escolas alguma tolerância,
apresentando às escolas as dificuldades das famílias que muitas vezes a escola, algumas delas, desconhece, não é? E no sentido em que, de facto, as famílias foram multidesafiadas, não é? Tinham que estar disponíveis para uma série de coisas, e fomos pedindo esta tolerância às escolas, porque é fundamental. E, por outro lado, pedir às famílias que se mantivessem contactáveis, interessadas pelo percurso escolar dos meninos e tentassem fazer o melhor, e porque era importante. Depois, garantindo contactos regulares. Uma coisa tão simples como o facto de cada técnico passar a ter um telemóvel de serviço que pedimos ao município, é só um detalhe, mas que foi tão importante, porque de repente as famílias tiveram o número de telefone do técnico, não é? E isto criou aqui uma maior proximidade. O técnico, o gestor de processo, foi psicólogo, regulou emoções, mediou aqui conflitos. Os colegas diziam isto é o call center, porque de facto houve uma monitorização das situações diariamente, não é? Sobretudo aquelas situações que aparentam maior perigo. Pronto, foi muito a este nível. Outra coisa que se calhar, mas isto foi um ganho, que eu acho que nós foi um ganho secundário, não é? Ou pelo menos eu consigo perceber isso. Acho que começamos a ouvir mais as crianças. Houve necessidade de falar mais com elas, de perceber como é que estavam a viver esta fase e de mostrar que estamos disponíveis e que estão protegidas, que estamos, né, estamos todos muito atentos à situação dela e disponíveis. Isso foi de facto um ganho e uma das ações que fomos encetando nesta fase de pandemia. E sem dúvida muito importante. Sim. Pelas diferentes intervenções, de facto vai-se percebendo esta grande articulação entre as diferentes entidades do município. E a APSI, creio, também teve aqui esse mesmo papel de articulação com outras entidades. Eu gostaria de perguntar, Adriana, que respostas foram desenvolvidas neste contexto, específicas, e que respostas também devem permanecer, apesar de serem de facto desenvolvidas neste período, que respostas também devem permanecer para lá deste período? Eu partilho desta visão de que isto colocou muitos desafios, mas também foi um contexto de grande oportunidade e de grande crescimento e de grande criatividade. E há aqui soluções que vão ser para sempre. O facto de nós estarmos aqui todos reunidos a esta hora só é possível porque a pandemia criou este contexto e nós conseguimos estar hoje aqui a reunir e a debater aqui estas questões, mas podemos estar amanhã com grupos nos Estados Unidos exatamente a fazer o mesmo, com a mesma facilidade que o estamos a fazer aqui hoje. Eu acho que há aqui aprendizagens que vão ficar para sempre. Aprendizagens que têm também a ver com os modelos de intervenção e os modelos colaborativos. Eu recordo-me que há um ano, mais ou menos para esta altura, estávamos também todos, município, APSI, ProChal, aqui já a encetar alguns projetos em colaboração e estávamos a trabalhar quase online para desenvolver projetos, no caso particular, o Co-Action, que se viria a implementar agora, quase no início do segundo, antes do segundo confinamento, e que de facto surgem aqui sinergias que são difíceis de se esbaterem com qualquer vacina que venha travar este vírus. E, portanto, relativamente aqui às respostas, e também uma das respostas de facto é o Co-Action, mas as respostas começaram com a tal linha que vos falei há pouco tempo, que vai fazer amanhã um ano, quase que nem de propósito, em que vai fazer um ano e em que nós conseguimos rapidamente articular, como estava a dizer, nós há um ano também articulamos município, APSI, Universidade, ProChal, também estamos a articular com os colegas todos da escola uma linha com um modelo de intervenção específico para dar apoio aqui a estes estudantes. Fomos logo contactados pelo município de Braga
para que esta resposta da APSI se estendesse aos associados, a Braga, ao município de Braga e também a Guimarães, ainda que na altura Guimarães já tinha desenvolvido um conjunto de, como hoje já aqui foi reportado, um conjunto de mecanismos de proximidade que podiam dar resposta aqui a este pedido. Portanto, esta linha surgiu então neste contexto, para dar apoio à intervenção psicológica em crise gratuita à academia, mas também aos municípios de Braga e de Guimarães. Esta linha depois não se esgota aqui, curiosamente, ela expande-se em outras iniciativas. Desde logo, é uma linha que claramente define aqui um modelo de intervenção muito específico, com domínios de intervenção ao nível emocional, ao nível da violência, ao nível da carreira, ao nível da gravidez, da infância e idade pré-escolar e na adolescência. E, portanto, nós desenvolvemos, além de um modelo de intervenção específico, havia psicólogos que eram claramente mais especializados em cada uma destes domínios de intervenção, que davam apoio nessa área, mas nós também depois desenvolvemos um conjunto de manuais de autoajuda, manuais de apoio ao psicólogo que intervinha nestes domínios, que estão, por exemplo, disponíveis, se vocês quiserem podem pedir gratuitamente, que estão disponíveis no site da APSI, em recursos Covid, e temos os diferentes manuais que foram elaborados pelas colegas no âmbito desta intervenção em crise e em contexto de pandemia Covid. Esta linha foi ampliada a nível nacional com uma parceria com uma empresa que é OutSystems, numa plataforma que se chamava Psicovida, quase por do Covid, mas que lhe damos vida ao Covid, Psicovida, e em que nós também estávamos disponíveis para apoiar numa modalidade não de linha telefónica, mas de videoconferência, então uma intervenção em crise. Portanto, aqui é sempre uma intervenção, e é importante também realçarmos que trata-se de uma intervenção curta, duradoura, em que o objetivo é capacitar aqui recursos que a pessoa tenha à partida nestes diferentes domínios de intervenção. Portanto, com esta linha, com estes recursos que também a própria APSI foi gerando, foi-se aqui rentabilizando e capacitando muitos outros profissionais, psicólogos, para intervir aqui neste contexto. Depois surge também aqui o CoAction, também aqui no ano passado, que de facto aqui é um modelo inovador de associação entre a academia, o ProChild, o município, e que integra no modelo colaborativo e que, portanto, que eu acho que é inovador e que não existe e não conheço que funcione em mais lado nenhum, que é incluir claramente os psicólogos dos agrupamentos da Câmara Municipal numa equipa que quer dar resposta aqui aos problemas de saúde mental em crianças. E, portanto, isto é um modelo claramente colaborativo, aqui não há equipa academia, equipa ProChild ou equipa APSI, há uma verdadeira equipa que trabalha em conjunto e que está a trabalhar e a desenvolver estratégias que potenciem o desenvolvimento da criança e o pleno desenvolvimento e o bem-estar das suas famílias. E, portanto, acho que esta aprendizagem, eu penso que Guimarães será aqui um terreno de implementação deste modelo, mas que depois a verdade é que será um modelo que que provavelmente vai ser implementado noutros contextos e já me pediram para o explicar, doutora Adelina, portanto já sei que há outros contextos que querem seguir este modelo colaborativo, que é de facto aqui uma oportunidade ímpar e um modelo de trabalho que eu espero que fique para o futuro, independentemente de qualquer pandemia. Eu gostaria de perguntar, na senda destas aprendizagens, não é? Qual será, doutora Adelina, as aprendizagens que também retira de todo este período de intervenção, mas também qual será o novo normal para as crianças, para as famílias, e quais são os desafios que se antecipam efetivamente na intervenção comunitária com crianças e com as famílias, não é? Portanto, por um lado,
lado, quais são as aprendizagens, as oportunidades, mas também neste novo normal, quais são os desafios? Nós tivemos aqui, tal como fomos já todas, fomos dizendo isto, tivemos aqui um mundo de oportunidades de muitas coisas que vieram para ficar, o facto do digital, o trabalho em rede, que foi muito reforçado, como dizia a Marta, a doutora Marta, não é? Quer dizer, de repente tudo fluiu e tudo aquilo, nós começamos a conhecer, o meu trabalho com a saúde, apesar de trabalhar já muito bem com a doutora Virgínia, com a ACES, por exemplo, trabalhava muito menos, de repente hoje trabalhamos de uma forma muito diferenciada, e portanto esta ligação, não termos tanta departamentalização, não é? Acho que foi aqui uma aprendizagem que espero que seja para manter, acho que isto foi muito importante. Uma outra aprendizagem que nós tivemos foi da priorização da criança. Nunca houve tanta priorização da criança. Nós estávamos mesmo muito preocupados, e portanto todas as escolas, a área social, o município, a CPCJ, todos estavam muito focados na criança, no bem-estar, nesta percepção que era o risco que nós estávamos a correr por força da pandemia. Portanto, acho que isso também veio para ficar, não é? Nós muitas vezes discutíamos, muitas vezes tomávamos opções a vários níveis, com outros critérios que não propriamente, muitas vezes, a criança. E agora não, eu acho que as decisões foram muito tomadas, como foi a questão do co-action, nós estamos mesmo interessados em perceber que impacto é que isto teve nas crianças, como é que está a sua saúde mental, se estão alegres, se dormem bem, se não dormem, se querem vir para a escola, se têm medo. Queremos não só saber, mas queremos intervir. Depois, mesmo no âmbito do ProChild, que aparece aqui com investigadores, foi muito mostrar que é preciso ir para o terreno, não é? Exigiu dos próprios investigadores, a Marlene é prova disso, que de repente nós tínhamos de ter coisas no terreno, não havia tempo de estarmos a fazer estudos muito demorados, estávamos a trabalhar em tempo real, não é? A pandemia estava a acontecer em tempo real e não podia esperar grandes coisas, e portanto esta ligação que o município também tem sempre entre a academia e o próprio município, e nós temos isto muito, muito fortalecido com Braga, com a Universidade do Minho, de repente torna-se muito mais pragmática, porque é preciso agir, foi um tempo de agir. E portanto também nos aproximou neste sentido de termos este foco no território, nas pessoas e naquilo que era a nossa relação com o P5, por exemplo, de repente andava a ser pensada há imenso tempo e a pandemia veio rapidamente facilitá-la, com a APSI, como disse, com a CPCJ, portanto, tudo isto de repente foi tudo muito rápido e portanto acho que foi uma oportunidade enorme. Depois, a questão da valorização da escola, por parte nomeadamente das famílias, nunca as famílias valorizaram tanto a escola, né? Perceberam o que é ter crianças em casa, perceberam o que é acompanhar as crianças, aquilo que era um dado adquirido, que era as crianças, a escola tomar conta das crianças por um período longo, e no caso de Guimarães, eu volto a dizer, no caso dos nossos meninos do pré-escolar e primeiro ciclo, nós temos as escolas abertas entre as 7h30 da manhã e as 7 da tarde, muitas famílias usam isto, e de repente as crianças ficaram em casa por fins de semana prolongados que nunca mais terminavam. E, portanto, perceberam a importância que a escola tem, a importância que os relacionamentos interpessoais têm, perceberam o que é que os senhores professores passam, muitas vezes, para aturar, passa a expressão, aquelas crianças, e portanto, tudo isto, esta valorização da escola foi muito, muito, muito importante. As próprias famílias também tiveram noção de muitas das suas fragilidades, ao nível dos espaços, e muitas delas sem conseguirem resolver, não é? As questões mais de vulnerabilidade, mas muitas delas com situações que podem ser resolvidas com a adequação dos próprios espaços, com criação de regras para as crianças, a questão dos ecrãs e do excesso de ecrãs. As famílias ficaram muito mais atentas a essas questões, que era algo que já estava falado, todos nós estávamos muito, muito, muito preocupados com a questão do excesso de ecrãs, e de repente as famílias começam a ficar também mais preocupadas. Portanto, acho que isso veio para ficar. Algo que tem de ser um desafio, nomeadamente nesta questão das crianças, nós não vamos controlar, eu não sei que normal é que nós vamos ter, isto é, o normal que nós estávamos habituados, acho que vai ser uma coisa muito difícil de conseguir. Eu acho que nós nos vamos habituando a este novo normal, com as restrições, com os medos que eventualmente uma outra onda venha, portanto nós estamos num período a sair de um desconfinamento e estamos todos com medo de vir um terceiro, portanto eu acho que isto nos vai acompanhar. Acho que, e nós, os dados do CoAction vêm-nos provando que há efetivamente um impacto, e a doutora Virgínia também já disse, e a doutora Marta também, há um impacto grande nas nossas crianças por força da pandemia, não é? Há situações que são agravadas, e muito agravadas, há situações que não existiam ou que não eram ainda visíveis e que estão reveladas,
e que não passam, obviamente, de um dia para o outro. Portanto, isto vai ter um efeito, e nós estamos a trabalhar neste momento com as escolas, que é, as crianças precisam de voltar a sentir segurança em ir à escola, e este é um desafio. É como é que eles se sentem seguros, não é? Como é que eles voltam a ser alegres, como é que eles voltam a ter estas relações interpessoais. Quando me dizem que há uma criança que não quer vir para a escola, eu digo sempre é alerta, eles têm de vir, eles têm de querer sair de casa, porque isto é o normal, não é? Agora, vão demorar a abraçar o professor, a abraçar o colega, mas têm de voltar a vir à escola e o relacionamento interpessoal na construção da sua própria identidade, da sua própria personalidade, é basilar, e isto tem de ser trabalhado. Não é? O aproveitamento dos espaços exteriores, nós temos falado muito isto, por exemplo, no ProChild, nós em qualquer país do norte da Europa, com temperaturas terríveis, os meninos andam nos recreios, vão de bicicleta para a escola, e nós em Portugal, com este tempo quase mediterrâneo, os meninos não aproveitam sequer os recreios, não é? Portanto, nós temos falado muito da necessidade do jogo, deles voltarem a ter o recreio, a ter o espaço ao ar livre, estão excessivamente confinados, não é? Portanto, e também não podemos correr o risco, e este é um desafio, que deixem de estar confinados em casa para estar confinados na escola, não é? Confinados na sua bolha, porque as escolas tiveram de se reconfigurar, não é? Não falamos nisto, mas foi um trabalho exemplar que as escolas fizeram nestas bolhas para evitar os contactos e depois evitar os contágios e tudo isto. Portanto, esta segurança terá de ser um trabalho. Um desafio maior também, e ao nível da escola e das crianças, terá de ser, e das famílias, trabalhar a autonomia das nossas crianças. Nós percebemos, e já sabíamos isto antes, não foi a pandemia que nos veio provar, que as crianças são muito mais infantilizadas até muito mais tarde. Têm menos responsabilidades, não é? Nós sabemos, nós há uns anos atrás tínhamos funcionários nas escolas para ajudar os meninos da pré-escola a almoçar, e hoje temos funcionários para ajudar o almoço a todas as crianças até o 4º ano. Para partir a carne, tirar a espinha ao peixe, que não são trabalhadas na autonomia. E isto veio provar, até pelas próprias aprendizagens que elas precisavam de fazer, que quer a escola, quer a família, precisa trabalhar muito a autonomia das crianças. Elas precisam ser autonomizadas para que depois, só para vos contar um exemplo, eu tinha uma escola em que estava com os computadores configurados para os meninos que os iam levar, para que eles pudessem rapidamente abrir o mail ou abrir a plataforma. Não pode, não é? A criança tem de saber automaticamente perceber os passos para que abra o seu e-mail ou a plataforma X ou o que quer que seja, em qualquer computadora que tenha acesso. Isto é uma forma diferente de pensar e uma forma diferente de trabalhar. E esse é um desafio grande que nós temos de fazer em termos das famílias, em termos das escolas. As crianças têm de ter autonomia, têm de construir o seu próprio, não podem ser tão protegidas como nós fizemos, porque depois o reflexo vai ser, e nós sabemos, eles são infantilizados até mais tarde, e isto tem um efeito. E este desafio também é mantermos estas redes a funcionar, porque se conseguimos num tempo terrível, em que nós estávamos amedrontados, muitos de nós em casa, em teletrabalho, assoberbados com as nossas vidas pessoais, com os nossos medos, conseguimos fazer tudo isto, imaginem o que nós podemos fazer com uma pandemia calma, sendo que as nossas crianças vão continuar a precisar que esta rede de trabalho continue ativa, continue a fluir e continue a dar a resposta que eles vão continuar a precisar, porque vão precisar dela ainda durante muito tempo. Muito obrigada. Eu lançava a mesma questão à doutora Virgínia, não é? Que oportunidades, que aprendizagens resultam deste período, mas também quais os desafios que permanecem e que poderão também surgir num período pós-pandemia que se quer que aconteça brevemente. Vou ser breve, que o tempo está a terminar. Sim. Duas grandes oportunidades que eu realço. Uma é que a população está a ouvir falar de saúde mental e a pandemia alertou a população para proteger, promover e cuidar da sua própria saúde mental. E a saúde mental é o grande investimento de um país no seu capital humano, nomeadamente nas crianças e adolescentes. Falar de saúde mental é também lutar contra o estigma da doença mental, que me parece muito importante. A segunda oportunidade que realço é o investimento que as políticas europeias e nacionais estão a fazer na saúde mental e como isto está contemplado nestes programas que vêm todos e que estão a ser definidos especificamente para a saúde mental. E nesse sentido também o Hospital de Guimarães tem estado atento e em breve iremos ter um hospital de dia em pedopsiquiatria, que eu acho que vai ser uma mais-valia na nossa prestação de cuidados e no investimento pessoal também, porque houve a contratação de mais uma pedopsiquiatra e de
uma mais psicóloga, esperemos que venham mais. A grande aprendizagem para os mais novos, e também se calhar para nós, é que nada está garantido e como é importante valorizarmos o que temos. É importante valorizarmos a nossa família, as escolas, os amigos, o trabalho, os serviços que estão disponíveis na comunidade. A maioria dos mais novos, nesta pandemia, eu penso que sairão, a maioria deles, muito mais autónomos, muito mais resilientes, mais envolvidos nas aprendizagens, como dizia a doutora Adelina Paula, mais competentes na gestão do tempo e também mais conscientes do seu compromisso com a sociedade. Muitas vezes eles estão alienados do que se passa à volta deles e acho que esta pandemia os alertou para se envolverem nestas questões emergentes e que vão estar cada vez mais a participar mais. Como aprendizagem, como é importante estarem sinalizadas as famílias mais desfavorecidas, nomeadamente aquelas famílias que já vinham a dar sinais de algum sofrimento, tanto pelas questões socioeconómicas como também pela presença de doença mental nos pais e nas crianças. A título para rematar aquilo que a doutora Adelina Paula também foi dizendo, saímos desta pandemia a reforçar a necessidade de comunicação, da comunicação dentro da família, da comunicação entre técnicos, da comunicação entre instituições, da forma como nos relacionamos em termos de cooperação, estamos muito mais próximos uns dos outros e também a criatividade que esta pandemia nos despertou para, em situação de crise, conseguirmos fazer tantas coisas como tivemos a falar durante este webinar. Obrigada. E para o sistema de proteção, não é? Que aprendizagens, que oportunidades emergem deste período, que desafios também, não é? Ainda temos que fazer face. A doutora Marta Pinto, quer-nos falar um bocadinho sobre isso? Sim, eu aproveitava só para dizer que os desafios, se calhar, os maiores desafios ainda estão por vir, não é? Nós notamos, por exemplo, na comissão, em termos de processos, as repercussões desta situação de pandemia, se calhar estamos a começar a sentir mais agora, não é? Por exemplo, a título de exemplo, realmente tivemos neste último mês 4 situações em que foi necessário tomar medidas de urgência, não é? De acolhimento residencial. Situações que chegaram ao fim de linha, não é? Se calhar porque a primeira linha, aliás, as crianças estavam confinadas, a primeira linha também estava distante, foram situações novas, não eram situações acompanhadas, uma era, mas começou a ser acompanhada pela Comissão já numa fase de grande gravidade da situação e, portanto, estamos a assistir a uma coisa inédita na CPCJ, que raramente nós tínhamos procedimentos de urgência e num curto espaço de tempo tivemos 4 situações destas graves. Mais uma vez reforço, e para não me alongar, o trabalho colaborativo, é necessário aproveitarmos isto, a facilidade como fomos contactando uns com os outros, pedindo colaboração, sem receios, sem formalidades, e nesse sentido é também preciso, se calhar, encontrar aqui uma forma de comunicação também mais ágil com determinadas entidades, por exemplo os tribunais, que ainda continuam se calhar um bocadinho fechados. É preciso articular com os tribunais no âmbito, por exemplo, de processos de crime, de violência doméstica, em que nós vamos trabalhando um bocadinho separadamente, quando não devia acontecer. É também importante, se calhar, tornar a comunicação com a saúde também. Não falo tanto da pedopsiquiatria, porque nós vamos tendo este contacto regular, mas com outros serviços. Isso de facto percebemos que quando a rede está ligada, as coisas funcionam e fluem muito melhor. Depois, outra aprendizagem de facto, nós temos que agir, temos que ser diligentes e temos que agir rápido.
e estávamos todos tão assustados, era tudo tão estranho, que levou-nos a ter que, não é, ir de encontro ao problema rapidamente e de facto às vezes tem que ser assim e percebemos que as soluções também surgem quando isto é feito desta forma. Depois, em termos das oportunidades para as crianças e para nós também enquanto equipa, enquanto rede institucional, a valorização dos afetos, da comunicação, do contacto uns com os outros, acho que passamos a valorizar e tentamos passar isto também, quer nos contactos que temos com as crianças, não é? No sentido deles darem valor a estes detalhes que às vezes parecem pequeninos, como valorizar também, por exemplo, a escola, o professor. Por exemplo, a minha filha foi toda contente para a escola, fez uma festa quando eu lhe disse: filha, vais para a escola. De facto, às vezes, não é? À segunda-feira ninguém quer ir para a escola, mas agora todos queriam ir para a escola. Imagina então situações como algumas que acompanhamos, que é tão difícil, que há muito conflito parental e que é tão bom regressar à escola. Acho que isso foi uma aprendizagem, ou aliás uma oportunidade. E para terminarmos, estamos mesmo no tempo, gostaria de dar a palavra também à doutora Adriana para nos falar um bocadinho também das oportunidades e aprendizagens que retira deste período. E muito bem, eu não me vou alongar muito porque partilho destas descrições que foram feitas, eventualmente sumariava em dois grandes eixos, porque no fundo é aqui são partilhadas este meu sentimento de aprendizagem e oportunidades e desafios também que tivemos de lidar este ano. E uma delas, se eu tivesse que elencar dois para ser breve no último minuto que nos resta, é de facto aqui a questão da centralidade da saúde mental. E desde logo nós ouvíamos que a resposta à Covid e ao SARS-CoV-2 é uma resposta que integrava uma resposta não só de saúde física, mas de saúde mental por parte da Organização Mundial de Saúde, mas a verdade é que isso não se traduziu em operações concretas até mais tarde do que era a resposta à pandemia. E eu acho que desde então há aqui uma centralidade da saúde mental, quer no adulto, quer na criança, que eu acho que vai ficar e que vai além de estigma que está muitas vezes presente, e todos nós agora nos familiarizamos até com a questão da saúde mental de uma forma muito mais diferente. Lidamos com a saúde mental todos de uma forma diferente. E o outro eixo que eu se calhar escolhia é a criança como unidade central da intervenção. A criança é aquela que tem maior potencial de crescimento, aquela que nós não sabemos e que ainda estamos, e por isso a investigação também aqui ajuda a criança como o impacto que isto pode ter a longo prazo. Sabemos que as crianças são muito resilientes e, portanto, também conseguem gerir muitas vezes melhor até do que nós algumas circunstâncias de adversidade, mas a verdade é que neste ano houve aqui uma centralidade também da criança, e o CoAction é um exemplo disto. No CoAction nós temos já um olhar mais atento sobre o pré-escolar, que também é inovador, porque dos 3 aos 6 anos há aqui um período de uma maior vulnerabilidade, mesmo em termos de reorganização do cérebro, a nossa resposta e plasticidade aos efeitos da diversidade e do ambiente, mas eu diria que até para o futuro esta faixa etária devia ainda descer aos primeiros anos. Nós estamos a ter bebés que muitas interações são com educadoras com uma máscara, quando no primeiro ano de vida eles têm de aprender a identificar facilmente o reconhecimento das expressões emocionais, e portanto no primeiro ano de vida é quando nós conseguimos, a partir de pistas visuais e auditivas, reconhecer facilmente emoções. Ora, nós estamos a privar, quer até a intuação com a máscara porque filtra a voz,
quer as pistas que nós ajudamos a estas crianças a reconhecer facilmente uma emoção e agir em função do estímulo sensorial que nos é dado. E, portanto, eu acho que a questão da criança como maior potencial de desenvolvimento e aquele que nós podemos de facto intervir, porque cada ano de intervenção precoce, não precoce, mas atempada e localizada, vai de facto prevenir muitos outros custos a longo prazo para a sociedade, mas também custos em termos da saúde e do potencial de crescimento destas crianças. Finalmente um terceiro, eu disse que eram dois, mas há um terceiro, que é esta articulação plena entre, que também foi chamada aqui a atenção, entre os diferentes setores que começaram a trabalhar juntos de uma forma muito efetiva e articulada em prol de uma resposta à sociedade que de facto potencia aqui o desenvolvimento e prevenção de sintomatologia psicológica, que eu acho que é um modelo de trabalho que deve ficar e que deve permanecer. Muito obrigada. Estamos no tempo, portanto cumprimos aqui o tempo que nos havíamos proposto. Queria agradecer a participação, a disponibilidade das convidadas para de facto refletirem e darem também a conhecer o trabalho que estão a realizar durante todo este ano e que vão continuar a realizar. Agradecer muito, foi muito interessante. Teríamos aqui com certeza mais temas, mais aspectos a refletir, mas com certeza também não faltarão outras oportunidades. Muito obrigada. Gostaria também de agradecer aos participantes e dizer-vos que, por favor, preencham por favor o questionário de avaliação deste webinar que está disponível no chat. Informar também que este webinar ficará disponível no site do ProChild Collab. Informar ainda que a nossa próxima iniciativa da Academia ProChild será um podcast sobre as crianças na internet, dicas de cibersegurança e, portanto, se quiserem saber um bocadinho mais sobre esta iniciativa e outras que já temos vindo a desenvolver, poderão sempre consultar o nosso site ou as redes sociais do ProChild Collab. Mais uma vez agradeço a todos a presença, foi para mim um privilégio ser moderadora deste webinar que considero que teve aqui contribuições muito importantes e muito relevantes.